campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, queridos irmãos, do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos ler em alguns breves comentários do capítulo 134. Basta pouco. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, donde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? João, capítulo 14, versículo 22. Esse não Iscariotes é porque é Judas Tadeu, irmão de Tiago, que faz essa pergunta a Jesus. Jesus estava com vários dos apóstolos e mais alguns amigos, alguns parentes dos apóstolos, dando ensinamentos morais maravilhosos. Esse capítulo 14 é um capítulo super espirituoso, iluminado. É onde Jesus vai falar da vinda do Consolador prometido, que seria mais tarde o Espiritismo. É onde ele vai falar das muitas moradas da casa do Pai. Ele vai dizer, nesse capítulo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer, deixo-vos a minha paz vos dou. Também é nesse capítulo que ele vai dizer que quem crê em mim fará as obras que eu faço, e até maiores do que elas. Vale a pena tomarmos do Novo Testamento em João e lermos todo o capítulo 14 e meditarmos a respeito. Então, dentro do capítulo 14, versículo 22, Emmanuel toma dessa mensagem, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E aí, Emmanuel nos diz o seguinte, um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Uma transformação tão grande, né, irmãos, que nós dividimos a história da humanidade em duas, antes de Cristo, depois de Cristo. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos.
bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Isto é, algumas pessoas que estavam preparadas para ouvi-lo e para compreendê-lo. Algumas pessoas muito simples. E depois da sua retirada no palco do mundo físico, aonde ele retornou para a pátria espiritual, esses aldeões muito simples passaram adiante os seus ensinamentos. E um pouco mais além, ao próprio Espírito de Jesus vem convidar a Saulo de Tarso, um dos doutores da lei, para que se juntassem a eles. E ficando Paulo de Tarso responsável por levar os ensinamentos do Cristo para os gentios, para Roma, para Atenas, para o mundo inteiro, enfim. É uma lição muito bonita, uma história maravilhosa que cala fundo aos nossos corações. Como diz o Emmanuel, as criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais. Mas a gente sabe que respeito, dignidade é algo que a gente tem que conquistar no coração dos homens. E Jesus fez tudo isso com as suas atitudes, com os seus gestos, com os seus ensinamentos. Tanto que, até hoje, os nossos corações são saudosos do Cristo. Mas Ele nos aguarda, caminha ao nosso lado e está sempre pronto para nos amparar. Jesus é nosso irmão. Jesus é nosso amigo. Fiquemos com Jesus nos nossos corações. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site